Olá pessoal, boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui. Já vou chamar a Simone. Oi Simone. Oi Zé, tudo bem? Tudo bem? Tudo? Estou ajeitando aqui. Tá me ouvindo bem, né? Sim. Me vendo bem também. Cara, meu celular agora há pouco caiu no chão. Eu falei, Ai. ih, caramba, aí quebrou um pedacinho aqui, o negócio do fone eu não queria entrar. Eu fiz um teste com a estagiária, funcionou direito. Falei, cara, voltava ela. Eu deixei ela lá à porta, falei, Nathalie, fica a porta aí, que qualquer coisa acontecer, você entra aí no login e assume. Sei lá, né? Já o pessoal entrando. Hoje os vizinhos aqui estão animados. Oh, já viu, né? Oi, Adriana. Rihanna. Oi, Claudinha. Quanto tempo, Rihanna? Onde você anda? Rihanna é muito doidinha, né? Mas gente boa. Oi, Claudinha. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Eu entrei na minha própria live. Eu esqueci de trazer o outro aparelho para entrar na minha com outra conta, né? Com a conta do Terceirão, por exemplo, para assistir. Né? Dá para ler mais perto aqui os comentários. Esperar o povo chegar para a gente iniciar. Felipe, meu camarada lá do Rio Grande do Norte. Fala, Felipe. Lá do SESC do Rio Grande do Norte. Oi, Vanessa. Acho que é aqui, né? Saúl. Tá Sejam sempre por aí. bem-vindos. Eu estou um pouco distante da tela, então não estou vendo direito os nomes, não, mas está tudo Por certo. isso que eu tô. Por isso que eu vou ter outro Carlos. aqui, que fica mais fácil para ler. Porque de longe, realmente, eu também É verdade. não consigo, não, Simone. Mas todos que estão chegando sejam muito bem-vindos, tá? Apesar de eu não chamá-los nominalmente. Muito bom ver vocês aqui. Seu coraçãozinho eu vi, Saul. Lindo. Boa tarde, Horácio. Que horas? Para mais um minutinho, a gente respira. Então, o povo vai chegando e vai pegando pelo caminho. Saudade também de vocês. Muito bom poder estar com vocês, mesmo que sem ver todo mundo, né? Sem abraçar, sem tocar, mas é bom ver vocês aqui. Oi, Ivan.
Obrigada. Isso que é parceira, tá vendo? Tá vendo? Aí do lado dos comentários tem essa interrogação, vocês podem mandar por aí também, que a gente consegue que fique bem maior para a gente visualizar aqui as perguntas, comentários, os abraços. Sentiram que Oi, a dupla Alessandra. hoje precisa... Tá você vendo. Vamos falar, não vamos ler nada. É. Bom, vamos iniciar, então. Né? Aguardamos um pouquinho, o pessoal vai chegando, conforme a gente vai falando aqui. Tá, então, queria agradecer, primeiramente, né, todos que estão nos acompanhando em mais uma live aqui da biblioteca da Escola Serra de Ensino Médio. Essa é uma atividade que a gente está fazendo toda quinta-feira, todas as quintas, em parceria com a equipe de literatura e língua portuguesa da escola. Eu já agradeço também. Muito obrigado a todos. Essa é a nossa última live dessa nossa primeira sequência aí do finalzinho de semestre, né? Trimestre, enfim. Foi muito bom ter feito todas essas lives. A gente agradece a todos que estiveram aqui com a gente nesse período. Tá? Então vamos... nossa live de hoje é sobre o livro Terra Negra, da escritora Cristiane Sobral. E estará conosco aqui hoje, para esse bate-papo, a professora Simone Xavier, que eu adoro. Hoje tem duas pessoas que eu adoro, né? A Simone e a Cristiane. Então, né? Mas hoje eu vou falar o tema, né? Bom, deixa eu apresentar a Simone, então, como ela mesma se define. Simone é uma mulher de fé, negra, mãe, professora e leitora apaixonada. Canta nas horas vagas, canta muito bem, e toca também. E sempre se encanta com a beleza da vida. Vive um dia de cada vez e é grata pelas narrativas que a compõem. Boa tarde, Simone, seja bem-vinda. Boa tarde, Zé. Então, essa sou eu. Mas hoje não vamos falar de mim, não. Nós vamos falar da Cristiane Sobral, especialmente dessa obra aqui, que é um livro de poemas chamado Terra Negra. Tá? E aí, para a gente começar a conversa, a Cristiane Sobral esteve conosco, não é? Recentemente, numa live, ela mesma, né? E eu assisti, porque eu não participei. Já esteve conosco na escola também, né? E também na escola, é verdade. E aí eu fui assistindo a live dela para, a partir do que ela disse de si, eu começar a falar hoje. Então, lá na live ela diz, por exemplo, que a mãe dela foi parteira, não é? E ela aprendeu duas coisas. Dentre tantas, ela destacou dois aprendizados da mãe. Primeiro, palavras geram vida. E segundo, mulheres têm poder. E essas duas expressões advêm exatamente do fato de a mãe ser parteira, né? E é importante a gente guardar isso, né? Palavras geram vida e as mulheres têm poder. E esse poder não é um poder imposto pela força, mas é um poder do afeto. É um poder quase sedutor, porque não é pelo imperativo, mas é pelo atuar ao lado. Ela diz ainda que gosta de escrever para tirar o fôlego das pessoas. Uau! Ela disse na live, literatura negra não é panfleto. Ela traz o ponto de vista de uma mulher negra. Só que é interessante que ela diz, né? Um japonês que escreve no Japão, ninguém questiona se a literatura dele é japonesa ou não. Mas a mulher, quando escreve e é negra, perguntam logo se a literatura que ela faz é literatura negra. E aí ela diz que às vezes nem há referência à cor do eu lírico ou do personagem, mas as pessoas já pressupõem e pintam esse eu lírico ou esse personagem de negro, só porque ela é uma mulher, escritora e negra. E aí ela tem uma frase que é linda, que é: a gente só pode ser aquilo que é. Por mais que a gente caminhe, né, e vá
por outros lugares, a gente sempre é o que é. Sim, Eliane, ela falou muito sobre o matriarcado. Foi um encontro muito bonito, né? E aí a gente fala, então, um pouquinho do livro Terra Negra. O título é bem interessante, né, Zé? Porque quando a gente Bem, fala de terra, a gente fala do lugar onde nasce, onde germina a semente, né? Terra também é pedaço de chão, que indica posse. Alguém passa a se sentir alguém porque tem uma terra. Terra fala do país que acolhe, seja o país natal ou não, mas é a sua terra, uma terra para chamar de sua. E quando a gente olha para a negra, também tem umas acepções interessantes. Primeiro como cor, depois como raça. E quando a gente junta terra negra, a gente pensa que esses dois termos são objeto de disputa ao longo da história, né? Tanto a terra quanto o negro têm sido objeto de disputa ao longo da história. E isso chama atenção porque ela escolhe esse nome para o título do livro de poemas dela. Esse livro tem 47 poemas e a gente vai conversar um pouquinho sobre as temáticas que mais aparecem aqui, né? Eu tenho algumas manias como leitora, sabe, Zé? Uma dessas manias, que quem me acompanha já sabe, é fazer isso aqui. Quando eu termino de bem, ler, eu registro na página inicial do livro algumas frases que me chamaram a atenção ao longo da leitura. Frases com as quais eu concordo ou frases que me indignaram, mas ainda assim eu as registro. E registro isso com canetas coloridas, tal. É tipo um ritual. Eu só termino de ler o livro quando eu faço isso aqui. Aí sim eu terminei de ler o livro, né? Quando eu termino a última página. bem. E aí eu escolhi hoje, para conduzir a nossa conversa, algumas dessas frases que eu separei. E a gente vai caminhar pelo livro da Cristiane a partir de alguns desses versos que eu fui destacando a partir da leitura que fiz. O meu objetivo aqui hoje não é dar uma aula sobre a Cristiane, não é interpretar o livro dela, é trocar ideias sobre aquilo que mais pulsou para mim nesse livro e que tem me feito buscar outras escritas da Cristiane Sobral, porque é uma mulher admirável e uma escritora que precisa ser lida hoje pela Bem, qualidade com com que ela certeza. registra as questões femininas, as questões negras, as questões de posicionamento, como a gente vai conversar, tá? Então, eu vou começar com um poema. Eu separei os seguintes versos. A vida é curta para não desfrutar do amor. O que você imagina, Zé? Que esses versos estão no poema que fala sobre o quê? Fala para mim, rapidinho. A vida é curta para não desfrutar do amor. O que você acha? Do amor. Do amor, Então, né? Pois né? é. Mas veja só, o título do poema, de onde saiu esses versos, é Alforria. Já muda, né? Já mudou o Sim. tom do que a gente pensou ao ver os versos isoladamente. E aí o poema diz assim: não vou mais cuidar do Senhor. Agora quero um tempo comigo, paquerar minhas carnes no espelho, arreganhar os olhos com rímel, sair. Não vou mais cuidar do Senhor. Eu tenho outras coisas para fazer. Liberta do exercício de cuidar de outrem, talvez conheça meu verdadeiro valor. Não vou mais cuidar do Senhor. Quero tomar um banho gostoso, esfregar a consciência sem temer qualquer indecência. Não vou mais cuidar do Senhor. Abaixo o discurso maniqueísta. A ilusão não pode sair mais cara que o sonho. Prepare-se, meu Senhor. Antes de sair, quero gozar, desfrutar a cama imensa. Serei muito mais do que você pensa. Este é um lema para manter. Terei tempo para ser e não ser. Não vou mais cuidar pelo Senhor. A vida é curta para não desfrutar do amor. E aí, esse poema, para mim, é muito forte, a temática é muito intensa e ela escreve com um vigor que parece que vai pulsando a cada verso escrito, né? E aí eu anotei umas coisinhas aqui. Por exemplo,
Tem um texto da Bell Hooks lá na frente que Uhum. ela termina dizendo: o amor cura. Esse amor que cura aparece ao longo de todos os poemas de Terra Negra. Só que não é uma cura física, uma cura de uma doença. É a cura de alguém que, em geral, é mulher, porque a maioria do eu lírico presente, né, nesses poemas aqui é composto, é o eu lírico feminino. Essa mulher precisa se curar de toda uma história que lhe constitui, ou que constitui seus antepassados, mas que ela pode mudar agora. Ela percebe que agora ela pode mudar. E quando ela diz, algumas vezes, não vou mais cuidar do Senhor, é uma referência clara ao Senhor da senzala, né? Mas ela diz, agora não. E é interessante porque ela fala de autovalorização, fala de amor próprio, fala de encontrar-se em si mesma e não viver à deriva de um senhor que a subjugava, que a obrigava, tal. Fala também de liberdade, não à toa o nome é alforria. Apesar de ontem ela ter sido alguém subjugado, alguém inferiorizado, alguém invalidado, desqualificado pelo seu senhor, hoje ela é dona de si, compreende o que é e o que pode. Essa expressão senhor já é muito forte, né? O título alforria, a gente tem alguns elementos, algumas palavras ao longo do poema que nos remetem para esse campo semântico aí da escravidão. Mas o bonito disso tudo é que ela percebe que tem voz. Essa voz que a faz caminhar por um caminho de liberdade é o que lhe dá autonomia e lhe ajuda a construir a identidade, que ainda está em formação, né? Ela fala a uma certa altura, posso ser ou não ser, tudo bem, eu estou ainda descobrindo o que eu quero, mas de uma coisa eu já tenho a certeza, não vou mais ficar submetida à violência e aos mandos e desmandos de um senhor. A liberdade é possível. E isso, para mim, é um valor muito rico. Para o ser humano é um valor muito rico, né? Não é para mim, na verdade, apenas. Tem muito Zé, se você... liberdade e a gente pode fazer uma ligação com outro texto dela, que é o Não Vou Mais Lavar os Pratos. Né? Sim, que é maravilhoso. Que tem uma diferença, vamos dizer assim, temporal aí em relação, né, ao momento que ela está falando aí, pode ser remetido à escravidão. E esse do Não Vou Mais Lavar os Pratos, que é um outro momento, né, de vida, de temporal mesmo, né? Mas tem essa coisa da liberdade também. Não vou mais lavar os pratos. Eu vou ler, ela fala alguma coisa em relação ao livro, né, que aprendeu a ler, enfim. E tem muito desse poema aí também, né, que fala muito da questão da liberdade e dessa outra posição que ela tome tudo que aquilo representa quando ela diz não vou mais lavar os pratos, né? E agora eu vou ler, eu tenho livro. Enfim, eu lembrei muito desse outro texto dela. E tem mesmo muito a ver, e assim, por isso que eu falei que a Cristiane Sobral é uma escritora que precisa ser lida. Eu a conheci lendo textos dela, não tem muito tempo, mas eu percebo que é alguém que me representa, sabe? Em lugar de autores brancos, europeus, que falam do seu lugar de fala, que lhe é próprio, mas porque é um lugar diferenciado, por vezes é carregado de injustiças, de preconceito, né? de estereótipos em cima de quem não faz parte desse lugar. Eu acho que a gente precisa... É um renovo para a gente quando a gente tem um escritor, uma escritora que nos representa tanto assim. E aí, caminhando... eu extraí outros versos que também estão nesse contexto aí de escravidão, que são os seguintes: não sair da senzala apenas para limpar sua sala. Nossa hora vai chegar. E apesar de nossa hora vai chegar parecer um tanto quanto utópico ainda, na verdade, quando a gente lê o poema, a gente percebe que ela fala, essa mulher, que no poema anterior ainda estava um pouco na dúvida, tipo, tinha encontrado a própria voz, sabia que não queria mais ficar subjugada ali, mas ainda não sabia muito bem por onde caminhar. Nesse poema, ela já muda e ela já cresce, ela está mais forte. O poema se chama Papo Reto. E é maravilhoso, Zé. Sou preta guerreira,
defendo um escurecimento necessário. Com a minha carapinha, vou matando erva daninha. Papo reto, meu cabelo toca o teto. Poder é preto. Sou rainha. Dandara.com. Nossos filhos estão na escola, muito além de jogar bola. Tomam conta do pedaço, porque é nosso o poder para vencer. Atenção, secretárias do lar. Vamos parar. Tô gargalhando aqui. O Brasil vai se enrolar. Não sair da senzala apenas para limpar sua sala. Nossa hora vai chegar. Papo reto. O meu cabelo toca o teto, o poder é preto. Com a minha carapinha, vou matando erva daninha. Sou rainha, dandara.com. Sou preta guerreira, defendo o escurecimento necessário. Tiro qualquer racista do armário, enfio o pé na porta da casa grande e entro. Isso é maravilhoso, né? Se no poema anterior, o eu lírico, ou a eu lírica, tinha uma postura de ainda um pouco de indecisão, essa aqui mete o pé, né? E arromba as portas da casa grande e entra. Tipo assim, o meu lugar não é a senzala. O meu lugar é o lugar que eu quero ocupar. E aí ela faz referência a uma personagem incrível que é a Dandara, né? E eu queria fazer propaganda. Posso fazer propaganda de uns livros aqui? Claro. Zé? Posso? Fica à vontade. Ó. Propaganda desse aqui, Heroínas Negras Brasileiras. E ele é todo em cordel. Um dos cordéis fala exatamente da Dandara. E eu não vou ler o cordel porque a gente não vai ter tempo. É lindo, é lindo, lindo, lindo. Começa assim, ó. Se você já ouviu falar da história de Zumbi, peço então sua atenção porque eu vou contar aqui. Talvez você não conheça, por incrível que pareça, por isso eu vou insistir. E aí ele vai adiante. Mas eu quero falar da Dandara. Olha só. Dandara era parceira do guerreiro Zumbi, com quem teve 3 filhos. Existem poucos dados sobre sua vida, né? Tem gente que diz que ela é brasileira, nasceu em África, enfim. Dandara sempre lutou contra a escravidão, participou ativamente da resistência do Quilombo, e no final, como Dandara e Zumbi, né, se opuseram lá ao pacto que o Ganga Zumba tinha feito com a galera de Portugal, o que ela faz? Ela se suicida, ela prefere morrer a não conseguir viver em liberdade. Então, ela prefere a morte a voltar à condição de escrava, né? Então, essa Dandara essa Dandara que ela se refere em Terra Negra. E esse diálogo também é muito legal, porque é uma coisa que aparece muito nos poemas da Cristiane Sobral, neste livro em especial, é a referência a uma força negra anterior, sabe? Grandes personalidades negras que a antecederam e que, obviamente, formam quem ela é hoje. E isso também é muito interessante. Então, ela faz referência a vários negros e negras que, de alguma forma, ajudaram a compor quem ela é, né? E aí, vamos lá. Pode me interromper. E tem uma coisa interessante também. Tá bom. Tem uma coisa muito interessante também, que é muito simbólica nesse poema, que a Cristiane também traz em outros textos dela, e que é muito simbólica, eu digo, para nós, né, negros, que é a questão do cabelo, né? O quanto isso é simbólico para a gente, a questão do cabelo, né? Que ela fala, o cabelo toca, enfim, isso para a gente é muito importante, né? Tanto mulheres quanto homens, o que representa esse simbolismo do cabelo para a gente, né? De liberar o cabelo e deixar... Claro que cada um pode fazer o que quiser com o cabelo, desde que saiba por que está fazendo, né? Não alisar o cabelo, por que está alisando o cabelo? Não, porque eu quero, enfim, eu gosto, tudo bem. Eu estou alisando porque, né? Estou querendo ficar igual ao outro, né? Eu não gosto do meu cabelo. Então, a questão do cabelo, para a gente, é um simbolismo muito grande, e a Cristiane traz muito isso também nos textos dela. Tem outros textos, né? Chaim, por exemplo, que ela fala muito do cabelo, justamente por isso, que é uma simbologia muito forte para a gente, a questão do cabelo. Meu mesmo eu nem tentei mais, parei com isso. O meu, com essa quarentena também. Enfim, mas isso a questão do cabelo é interessante. Não é isso, pode falar. Não, a questão do cabelo é interessante, Zé, porque o cabelo é como um símbolo, assim, né? Na verdade, o corpo negro todo teve que se reconstruir, né? A gente, como negro, precisa se reconstruir, olhar para o espelho e compreender que aquele é o nosso corpo. Sim, e não importa se está ou não dentro dos padrões impostos pela sociedade, né? É o nosso corpo. E aí eu lembrei desse outro livro aqui, que se chama exatamente Esse Cabelo.
é uma escritora angolana. Esse eu estou lendo, não concluí a leitura ainda, de Emilia Pereira de Almeida. E aí é um romance em que ela conta realmente a história do cabelo dela e como foi a sua vida com o cabelo que tinha. E aí, a uma certa altura, ela diz assim, e isso me lembrou muito vários poemas da Cristiane. Fazer as pazes conosco, parece-se, penso, para comigo, como fazer as pazes com a nossa ascendência. Como se estarmos bem na nossa pele adviesse do apaziguamento de termos uma família. Separam-se, então, as forças. A estética, o que é da estética. A moral, o que é da moral. Para no instante seguinte nos depararmos com a maneira como tal separação de forças não pode ter lugar. Percebermos que nos tornamos uma atrapalhada entre o belo e a virtude, que expurgá-la, o que não podemos, seria um esvaziamento, que não é apenas a doce anistia remota dos penteados malogrados da primeira infância que é passageira, mas que a transciência define também o intervalo em que imaginamos ter o condão de decantar os elementos da mistura em que nos tornamos. Posso até aprender a pentear-me, não posso, porém, fazê-lo na pele de outra pessoa. Então, esse olhar-se no espelho, se aceitar e fazer as pazes consigo mesmo, compreendendo que o corpo negro é o corpo que eu tenho, é o corpo de mulher negra, é o corpo que eu tenho, e é isso que ela traz em vários poemas, né? Essa valorização, mas não só valorização, ela passa pelo reconhecimento, esse é o meu corpo, esse é o meu cabelo, essa é a minha pele. Depois ela vai em outros poemas pela valorização disso. Então, assim, eu sou bonita do jeito que eu sou. E em outros poemas, que eu acho os mais incríveis, ela percebe que há uma força nesse corpo negro. Esse corpo feminino negro não é apenas um corpo, não é apenas um feminino. É um corpo feminino que tem força e que se impõe. Tem força física, tem força intelectual, e nesse poema que a gente leu agora é interessante porque ela fala: os nossos filhos estão na escola estudando, não estão só jogando bola. Que por muito tempo também o estereótipo de negro brasileiro é o que é? Aquele cara que joga futebol ou que é cantor de pagode. Esse é o negro brasileiro, não tem outras funções. Se não é isso, então ele vai ser um pobre coitado, largado aí na vida, um marginalizado literalmente. E ela traz essa postura. O livro que eu mostrei agora é esse aqui, ó, Esse Cabelo. E aí é interessante porque E a Elisa Lucinda, que apresenta o livro da Cristiane, ela fala isso, né, Zé? Ela vai sendo sacudida à medida que vai lendo os poemas, né? Porque ela vai recebendo tantos fôlegos, né? Aquela coisa de filme americano, o cara mergulha e fica desacordado, aí todo mundo tentando, e de repente ele faz... É isso. Alguns poemas dela a gente vai lendo e é como se voltasse a vida pela sacudida que o poema nos dá. E aí, nesse poema Papo Reto, essa mulher já sabe quem é, ela tem identidade, tem formação, tem ousadia e sabe que pode alterar as estruturas sociais existentes, porque a Bell Hooks, que abre lá o livro dela, fala do amor, mas ela diz assim, ó, quando nós, mulheres negras, experimentamos a força transformadora do amor, aí o que a gente faz? A gente não fica doce. A gente não fica bonitinha, legalzinha. É interessante que, antigamente, no romantismo, e aí eu trago a linda Úrsula, né, com a Maria Firmino, com o romance Úrsula, primeiro romance romântico feminino, né, brasileiro, ela, na sua personagem, ela diz assim, a personagem divaga e revela uma necessidade de ser amada. Ela diz, mas amava ela alguém? Ao cavaleiro? Talvez. Úrsula sentia uma vaga necessidade de ser amada, de amar mesmo. Mas em quem empregar esse amor, que devia ser puro como a luz do dia, ardente como fogo de madeira resinosa? Em quem? Não sabia ainda. A Cristiane sabe. A Cristiane diz, esse amor que a gente tem não é um amor apenas que a gente vai devotar a alguém porque a gente está afim. É um amor que primeiro tem que ser um amor por nós mesmos, para que a gente se conheça, para que a gente saiba quem é e o que pode. E a partir daí a gente avança. O terceiro ponto que eu queria falar é a partir dos versos. Para comover uma preta como eu, traga mais do que aquilo que o racismo te deu.
Bom esse, hein? É. Esses versos estão no poema Além da Cor. Esse Sim. aqui é muito interessante, Zé, porque a gente vive numa sociedade em que todo mundo consome a arte que é produzida, né? E aí o que ela critica aqui nesse poema é que, por muitas vezes, o você, o outro, consome a produção negra e acha até Uhum. bacana, tipo assim, tem até um amigo negro, né? Mas Sim, não respeita o negro e a negra como pessoas que são. uma E aí pessoa. o poema diz assim: você toca para os orixás, ama as entidades africanas, mas não gosta do negro. Você curte a música negra, lucra com ela, mas o preto fica de fora. Dança o samba até o fim da noite, pede a bebida e o preto serve, mas ele está a serviço, não pode bailar. Adora as mulatas nos motéis, as brancas em casa. Mas tudo isso é problema seu. Não sou escrava nem de preto nem de branco. Não rezo a cartilha do capitalismo manco. Não adianta expressar ruibarbosamente. Você, que pela justiça clama, precisa conhecer Luiz Gama para comover uma preta como eu, traga mais É. do que aquilo que o racismo te deu. E esse poema, para mim, ele é muito especial porque, por vezes, a gente também, negro, fica na Uhum. superfície. E é muito Sim, fácil ficar na superfície, porque tantas coisas já estão postas há tanto tempo na sociedade que a gente, mesmo, no meu caso, como mulher e como negra, eu acho que é o comum. Por isso que é importante a gente seguir lendo, estudando, conversando sobre o que leu e sobre o que estudou, conhecendo gente que está pensando essas temáticas, porque isso tudo nos sim. ajuda no fortalecimento pessoal, né? A Lê está por aqui. Quem não segue a Lê, siga, por favor. O blog dela é incrível. E eu aprendo Sim, ali. demais lendo as postagens dela. Demais, demais, demais. E eu acho que é isso. A gente vai ampliando os horizontes, os olhares, a mente, abrindo o coração, sabe? E compreendendo que tudo bem. A minha história, até ontem, foi uma história de mulher negra que se achava mulher branca, que achava que tinha que ser como toda mulher branca é. Se a partir de hoje eu aprendi que eu sou a mulher negra que sou e ponto, e eu quero vivenciar, mostrar, reconhecer e exibir essa mulher negra que eu sou, a partir de hoje eu vou fazer isso. E tudo bem, não é errado você mudar de opinião. Acho que o legal é você Não, conhecer, ler, estudar e ver aquilo que mais faz sentido para você, né? Para mim, os poemas da Cristiane fazem muito sentido. E aí, nesse para mim texto, também. e o legal nesse texto é que essa mulher negra já não é mais objeto, né? Ela não é objeto de consumo, ela põe o dedo na cara, mesmo diante do Uhum. amor, e se comove e age diante das injustiças. Quer dizer, ela não diz aqui, né? Mas de repente esse cara é até interessante para ela, essa pessoa é até interessante para ela, mas ela diz: para comover uma preta como eu, meu querido, traga mais do que aquilo que o racismo te deu. Quer dizer, não venha com conversinha, né? Seja alguém que de verdade respeita quem eu sou. Senão, nem se aproxima. E isso é muito legal. E aí, tem só mais 2 pontinhos que eu separei, hein, Zé? Não, vai Eu falando, queria fica à falar um... vontade, tá ótimo. Eu estou preocupada com Eu vou a olhar hora. aqui os Bom, comentários. tá. Quando Não, tiver temos aí pergunta, você 25 faz aí. minutos ainda, né? Então, tá bom. Tem um outro trechinho que eu separei, versos de um poema. Os versos são: nossos gritos são abafados pela TV, onde a gente não se vê. Uhum. Esse, para mim, é muito forte também e tem muito a ver com o que a gente vê todos os dias, não é? O nome desse poema, olha isso, Navio Negreiro. Atenção, não é a Disney. Até quando os nossos meninos pretos, mortos, sem chinelos, pés tortos? Até quando nossas mulheres, arrastadas pelo capitão do mato, destruídas, destroçadas as famílias? Até quando o meu pão virá pelas moedas contadas? Até quando veremos as quedas? Nossos gritos são abafados pela TV,
onde a gente não se vê. Essa força negra que constrói, não construiu, constrói o Brasil a cada dia, que está aí girando, força braçal, essencialmente. Esse cara não está na TV. Quando está, e hoje mesmo eu nem vi o jornal, meu marido que contou detalhes, né, daquele homem negro, que é assim que ele é anunciado, não tem nem nome, né, nas mídias, que morreu, que foi assassinado por policiais americanos, né? E aí o Anderson me falando das últimas palavras dele, eu falei, eu prefiro nem assistir a isso, porque traz uma dor que neste momento, contra essa dor específica, eu não consigo fazer nenhuma intervenção. E essa sensação de impotência já nos ocupou por muitos anos. Então, acho que é tempo de a gente se fortalecer e atuar na medida que a gente acha que é possível, sabe, fazer atuações. Eu acho que a militância pela palavra é muito presente na Cristiane Sobral. E isso é forte porque é impossível você acabar de ler um poema dela e ficar achando que está tudo bem, que tudo é normal. A gente sempre recebeu muitos estereótipos, né? A mulher negra é sempre a mulher, sempre foi vista como a mulher que tem um corpo bonito, que é fácil, que serve aos desejos dos homens e que está ali à disposição para ser usada. E aí eu lembrei de uma frase da Michelle Obama, neste livro, Minha História. E ela diz o seguinte, só para a gente pensar, é incrível como o estereótipo funciona como uma armadilha. Então, a gente pode entrar na armadilha de aceitar os estereótipos que nos são impostos ou refletir sobre quem impõe, que estereótipos são esses e o que eu vou fazer com aquilo. Né? Eu estou numa vibe de refletir sobre que estereótipos são esses, quem é que está impondo e o que eu faço com isso. Deixa eu ler aqui rapidinho. Posso ler aqui rapidinho? Claro. Tem um da Eliane. Lembrei-me da história que a Elisa Lucinda nos contou lá na biblioteca. Sim. Sobre a cerca de palavras. Sim, a cerca de palavras, verdade. E tem também do Gabriel Saúl. Tem um artigo da Sueli Carneiro que chama Enegrecer o Feminismo. A situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. É muito bom. Uau, legal. Manda depois para mim, Saúl, no direct, por favor. Vamos compartilhar a literatura que nos fortaleça, né? Sim. Vamos lá. Tem mais um ponto aqui, que foi... o que é legal é que, de repente, você está pensando assim, ó. Mas, poxa, essa escritora aí só fala de mulher, de negro, de racismo. Na verdade, essas são questões da humanidade, né? O preconceito habita em nós se nós não o expulsarmos, né? O racismo está diante de nós porque ele é algo normatizado. E quando é normatizado, aquilo que a gente falou antes, né? Se você não para e reflete sobre aquilo, você realmente vai achar que... Especialmente quando não afeta a gente, subjetivamente. Se não me afeta, tá ali do lado, tudo bem. Mas ela traz umas reflexões... E é um pouco do que você falou lá na frente também, desculpa, Simone, um pouco do que você falou lá atrás também, da questão do que ela falou naquela nossa live em relação, se o japonês escreve sobre ele, não tem essa indagação toda. Ela está escrevendo sobre mulheres e situações, então, por que só escreve sobre mulheres negras? Não, estou escrevendo sobre mulheres. Você que está dizendo aí que... Né? Você que acrescenta, né? E ela mesma coloca outros personagens não negros nos seus textos. Também tem. Sim. Né? Sim. Então, mas mesmo quando ela fala especificamente do negro, da mulher negra, do homem negro, ela está falando, acima de tudo, do humano. E isso que é também interessante. Acho que essa é uma chave que a gente não pode também deixar, né, de lado. Então,
tem um verso que eu separei que é por uma humanidade mais humana. Por uma humanidade mais humana. Faz parte do poema 135 decibéis, que diz assim, dialoga com o poema anterior. Ela começa dizendo, a sua consciência humana abraça a hipocrisia sacana que finge gostar dos meus cabelos crespos, enquanto sugere um produto para baixar o meu volume. Liga o som, vai, escute os acordes com a expressão da minha cultura, ouça no máximo, lá no topo, onde reinam os meus fios negros e volumosos. Hoje, 21 de novembro, minha consciência continua negra. Negra mais que ontem, negra. Amanhã não será dia de branco, por uma humanidade mais humana. Eu acho que a gente precisa pensar que quando a gente está discutindo a violência contra o negro, contra a mulher, contra o gay, a gente está discutindo a violência contra o humano. E cada vez que a gente fecha os olhos, achando que essa violência não nos atinge porque não é imposta diretamente a nós, a gente, na verdade, se desumaniza. E a gente sai do status que seria original de humanidade e vai para algo que é, no mínimo, animalesco, né? E aí tem dois outros pontos, né? Na verdade, eu fui separando assim, uns temas que aparecem. Ela fala da mulher negra, ela fala muito de religiosidade, ela fala da força negra, ela faz reflexões lindas sobre a vida a partir do lugar de enunciação, que é o lugar dela. E aí fica a dica também de um outro livro. Esse é um livro que ela mais fala da religiosidade, se Sim. eu não me engano. Hein? Ó, esse eu também estou lendo, o que é Lugar de Fala, da Djamila Diva Ribeiro. E aí essa reflexão de você fala de um lugar que é seu, mas esse lugar que é seu é um lugar que é seu porque foi imposto ou é um lugar seu porque você conquistou esse lugar, né? E aí ela fala como mulher, como negra, como mãe, como professora que é, como escritora que é, como educadora que é desse lugar que ela escreve. Ela fala sobre as influências e ancestralidade, que para mim sempre é muito bonito. Tem uns poemas que são assim de emocionar mesmo. E olha, eu digo de emocionar a despeito da própria religiosidade. Isso para mim é fundamental. E eu comecei me apresentando, né, Zé? Eu sou uma mulher de fé. Não importa qual seja a minha fé, eu preciso olhar e compreender que a fé que o outro cultiva, para ele é extremamente significativa, assim como a minha é para mim. Então, a gente precisa primeiro se respeitar para entender que cada um tem a postura que deseja e que considera mais adequada, né? Sempre que essa postura do outro a gente considera que vá contra os princípios de humanidade, que afastam esse outro da subjetividade humana que nos é peculiar, é legal a gente se aproximar e tentar conversar para ver se a gente, né, converte a pessoa para um caminho mais lógico, mas ele tem o direito de pensar como pensa. E aí uma coisa que aparece muito, o corpo feminino, né? O corpo feminino é representado de uma maneira muito bonita em diversos poemas. Essa mulher que sabe quem é, que conhece o seu corpo e sabe que esse corpo é seu e, portanto, ela vai utilizá-lo da maneira que melhor lhe convém. Ao contrário do que historicamente sempre aconteceu, e a gente viu isso em alguns poemas, que esse senhor dominava, a casa grande dizia o que ela deveria ser ou não. Agora, a mulher de terra negra, ela sabe quem é e usa o seu corpo como deseja, né? E a gente sabe que esse corpo, essa mulher sabe que esse corpo pertence a si mesmo e não ao homem. Ainda que esse homem seja o seu homem. E o seu também é interessante porque é uma marca forte que ela apresenta em alguns poemas. Esse corpo feminino, ainda hoje, a gente precisa lembrar, permanece submisso à violência masculina, né? Os casos de feminicídio não terminaram, não diminuíram com o passar do tempo. Aliás, nesse período de quarentena, a gente tem visto até um aumento desses casos. E essas violências, em geral, são ligadas ao sexo. O corpo fêmeo e negro, que é exibido, né, historicamente exibido, historicamente violentado, violado de diversas formas, ganha uma concretude potente nos poemas de Terra Negra. Né? E aí tem alguns poemas, tipo Dama da Noite, Barbie Quebrada, Vanade, né, o Negro Céu da Tua Boca, em que ela reforça a questão de esse corpo é meu e eu vou usá-lo como melhor me aprouver. O Dama da Noite é bonito porque ele parece bem docinho, assim. Se você lê isoladamente esse poema, talvez você pense assim,
Que fofa! Ó, eu sou a flor que você nunca contemplou, bela e única como as flores sabem ser, bem disposta no jardim, pronta para ser colhida. Ah, o vazio de embelezar-se para o nada. Se a gente parasse nessa estrofe, essa mulher parece bastante submissa, né? Tá esperando alguém, ela é florzinha, tô esperando que alguém admire essa flor e colha essa flor, mas ela continua. Eu sou essa flor. Na ausência de um admirador, miro o meu reflexo nas águas do rio, às margens da roseira, e mergulho profundamente, aceitando o bem e o mal me quer. No mais íntimo, revisitando as dores, as delícias de ser mulher, sorvendo os meus preciosos aromas. Então, um poema que parece docinho de início, na verdade, é um poema em que ela se encontra consigo mesma, né? Ela está diante de si e vê, mesmo que não tenha ninguém para colher essa flor que sou eu me basto, eu me revisito, eu tenho dores, eu tenho alegrias, eu tenho sofrimento, mas tudo isso constitui quem eu sou. Então, eu vou sorver os meus preciosos aromas e a cada dia me fortalecer cada vez mais nesse papel de mulher. Os poemas dela também falam de liberdade, liberdade de escolhas, liberdade de existências, liberdade de fazer valer seus direitos, liberdade de exibir sua fé, de exibir seus desejos, de falar o que pensa, o que deseja. Tem um poema dela, que foi o poema que eu declamei, né, para aquele... sim. Aquela chamadazinha, então. Sim, aquele poema é interessante porque ela repete as mulheres sem mundo. O título é Porque Alguns São Mais Iguais que Outros. Não é uma pergunta. É uma explicação. Porque alguns são mais iguais que outros. Porque se fosse uma pergunta, talvez esse eu lírico estivesse numa posição de quem espera uma resposta. Sendo uma explicação, esse eu lírico já diz pra gente, eu tenho a resposta. Eu sei por quê. Alguns são mais iguais do que outros. E aí o poema diz assim, nós, as mulheres sem mundo, estamos condenadas a ganhar a vida com nossos quadris. Nós, as mulheres sem mundo, vivemos na beira da estrada, onde nosso corpo costuma ser marcado por mais uma cicatriz ensopada da dor. Nós, as mulheres sem mundo, vertemos sangue em nossas vistas cansadas. Escorre a tempos o sangue dos filhos, dos frutos daqueles que nunca pudemos parir. Nós, as mulheres sem mundo, queremos gritar, mas como? Fomos mutiladas pelo algoz mais vil, vendemos barato, sorrisos fáceis, momentos fúteis. Nós, as mulheres sem mundo, exército de reserva da humanidade, não temos direito ao exame de corpo e delito. Ninguém há de escutar o nosso grito, nem ao menos temos voz. Eu acho, Zé, que a literatura pode nos salvar na medida em que nos permite encontrar a voz, sabe? Ficcionalizando realidades e subvertendo a lógica, às vezes tão cruel, de tudo que acontece ao nosso redor, a ficção, a literatura nos salva quando nos sacode com um poema como esses, que começa com uma explicação e termina em tom de derrota, assim. Quem vai escutar a gente se a gente gritar? Eu sou mulher, sou negra, tá. Sofri pra caramba ao longo da história e ainda hoje não apareço nas TVs e ainda hoje grito, mas ninguém ouve. Mas, na verdade, penso que esse poema e todo o conjunto da obra de Terra Negra traz pra gente uma mensagem que é: encontre a sua voz. Tem pistas aqui, mas o trabalho é seu, sabe? Por isso que eu amo literatura, porque o trabalho nunca está pronto na literatura, né? A gente tem o texto, está ali pronto, mas não está acabado. Ele se constrói, se constitui a cada momento em que eu e você, como leitores, vamos até esse texto, bebemos do que está ali e retornamos para a gente
repensando, refazendo, refalando. É isso. Deixa eu ler um comentário. É isso tudo, né, filho? Adriana, perfeito, se a humanidade avança, mas sem ser humana uns com os outros. É verdade. Gisele disse que foi maravilhoso. Francilene, sem mundo, essa voz é nossa. É. Rosemary Gomes, sim, encontrar a voz é fundamental. Catarina, inacabamento sempre. É isso. Eu acho que assim como o poema está ali, aparentemente findo, mas se reconstrói a cada leitura que é feita, a gente também, né? A gente está em completa construção. Zé, eu acho que a gente, a cada dia, pode ser uma pessoa melhor. Os poemas da Cristiane me inspiram muito, por quê? Porque a gente vê uma escritora que é mulher, que é negra, e que consegue falar aquilo que pensa, os sentimentos, sofrimentos, dores e alegrias que lhe perpassam, ela consegue traduzir, sabe? Consegue representar na sua escrita. E aí essa escrita é libertação. Eu fiz um curso com ela, né? E foi um curso muito especial. E nesse curso ela falava exatamente isso, né? É a libertação. Você encontra ou se reencontra enquanto você está escrevendo. E essa escrita, porque nasceu, foi parida a partir da sua própria reflexão e dos seus próprios reencontros, conseguem gerar isso em quem lê, né? Essa inquietação, esse incômodo, aquela história de que ler é prazer é história. Às vezes a leitura é só para incomodar mesmo, só para te deixar pensando sobre aquilo, né? Tem que incomodar. Até sugiro aqui um livro que eu tenho aqui, mas que eu não vou levantar agora para pegar, que é da Mel Duarte, que é Querem Nos Calar. Né? É uma antologia, são várias poetas também. Poemas para serem lidos em voz alta. Eu também queria deixar essa sugestão. Ela é maravilhosa e esses poetas que estão nesse livro também. Mas é isso, Querem Nos Calar. Né? Querem. Simone, deixa eu ver aqui quanto tempo. Nós temos 7 minutos. 7 deixa eu ver minutos. aqui mais comentários. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa que tenha chegado aqui. Marri. Escrever é realmente mais uma forma de se libertar. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui do Salô. Tem um artigo das... não, isso que eu já li. Já leu. Ele até já falou que vai mandar para mim. Oba! Isso. Não, então esse foi um. Eu vou ler um poema que não tem como não ler quando a gente fala de Terra Negra, tá? E um livro de poemas é legal porque você não precisa seguir uma ordem, né, em geral. E aí, eu sugiro que se você tiver com esse livro em mãos, comece por esse poema, que se chama Poesia Preta Feminina, tá? Tem cheiro bom de perfume, cor de azeviche, letras de cura, poesia preta feminina. Preciosa na monotonia da paisagem, representa a nossa diversidade, entra na roda com muito axé. Poesia preta feminina, sinuosa, desfila no terreiro, em ritmo de partido alto, também pode surgir elegante, de salto, contagiar batendo na palma da mão. É jongo, é jogo, é gira, pomba trazendo ventos de mudança, bate firme e demarca o espaço com esperança. Tem a atitude da nossa gente a rezar nos passos da diáspora, reinventando o compasso da história. É isso, a poesia preta feminina refaz o compasso da história. Eu queria terminar lendo, eu comecei, mas interrompi de propósito, o trechinho da Bell Hooks, que diz assim, o texto completo, que está na abertura do livro.
quando nós, mulheres negras, experimentamos a força transformadora do amor em nossas vidas, assumimos atitudes capazes de alterar completamente as estruturas sociais existentes. Assim, poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tantos homens, mulheres e crianças negras. Quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura. Mas como eu falei lá no início, esse amor que cura não cura a doença física apenas. Até pode curar, mas não cura só a doença física. É o amor que nos cura para nos movimentar, sabe, Zé? Para nos tirar da imobilidade, daquilo que nos faz ficar presos. Esse amor tem uma força transformadora, ele nos ajuda a alterar as estruturas sociais existentes, nos ajuda a acumular forças para enfrentar e nos faz enxergar o passado com outros olhos. Isso também é fundamental, né? Para a gente se aceitar, para eu gostar do meu cabelo, para eu achar minha pele linda e para transformar o presente e sonhar o futuro. O amor precisa nos mover e nos tempos que vivemos parece que falar de amor é uma coisa tão absurda, mas o poema, todos os poemas que a gente tem nesse livro, alguns a gente ouviu aqui e vê que alguns são bem fortes, mas mesmo nessa força há amor. E disso a gente não pode fugir. Que a gente tenha muito desejo de ser melhor a cada dia, ser leitores melhores, sermos pessoas que nos conhecemos mais, sabe? E porque nos conhecemos mais, podemos atuar no mundo de uma maneira diferenciada. Seja com a ficção, seja com a palavra, seja com a atitude, seja com... que sejamos melhores. Sim, sempre. Belíssimo, Simone. Tá vendo? Nós temos aqui menos de 3 minutos para 2 minutos. Leiam Mulheres Negras, leiam muitas mulheres negras, né? Tem muita gente boa por aí, muita gente boa produzindo, muita escritora contemporânea, muita escritora antiga que precisa ser resgatada também. Sim, sim. Né? Mas tem muita, né? Quem quer saber um pouco de mulher negra contemporânea, esse livro fala da prosa negro-brasileira contemporânea, intelectuais negras. É bem interessante, também estou na leitura. E aí fala um pouco da Cristiane, fala um pouco da Miriam Alves, que eu li recentemente, fala da nossa diva Conceição Evaristo. Então traz para a gente um pouco essa escrita feminina negra que está aí e que às vezes a gente não conhece, a gente precisa conhecer. Terminou o primeiro semestre, né? E a Lê fez lá no blog dela esqueci o nome. Enfim, colocou lá uma imagem que era para a gente preencher e onde a gente marcava por percentual quantos autores a gente tinha lido no semestre, quantas autoras, quanto de literatura nacional e quanto de literatura internacional. E é muito interessante você olhar para o que leu com números, né? E aí eu achei que eu tinha lido muito mais mulher no primeiro semestre, mas os homens ganharam aí por um percentual pequeno, mas ganharam. Então, o meu objetivo no segundo semestre... Inverter isso aí, né? Inverter isso aí, com certeza. Muita gente boa aí, né? Falando da Mel, a Eliana Cruz, a Cristiane, enfim, tem uma infinidade de mulheres que merecem e devem ser lidas. Sim, né? Eu trouxe algumas aqui, eu não falei dessa, esqueci, ó. Temos menos de 30 segundos. Então não vou mais mostrar, não. Qualquer coisa eu boto nos comentários, alguns livros, acho que é legal, tá bom? Muito obrigada, Zé, por esse privilégio. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Simone, foi lindo, foi maravilhoso. Agradeço a todos que estiveram aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E eu vou botar lá nos comentários, tá bom? Os nomes dos livros. Beijo, Zé.